João 21, 17, é o encontro de Jesus com os seus discípulos na beira do Tiberíades. Mas eu queria grifar, sacar de dentro desse texto algumas poucas palavras do encontro de Jesus com Pedro, que ele interroga Pedro. E eu queria grifar a parte que está escrito assim: e respondeu. E respondeu-lhe. Eu queria grifar esta parte, depois dos dois pontos. Senhor, tu sabes todas as coisas. Os irmãos podem, por favor, repetir comigo essas poucas palavras? Diga: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aleluia. Feche os seus olhos. Feche também a sua Bíblia. Tu sabes todas as coisas, Senhor. E nós estamos diante do teu trono, humilhado por tua santidade, Pai. Humilhado por quem tu és. E essa humilhação é uma coisa tão gloriosa, Pai. Essa humilhação é uma coisa é um presente tão grande que o Senhor nos deu, que quando nós sentimos isso, Senhor, a gente fica extasiado. Eu fico imaginando, Deus, aqueles que tiveram contato com o Senhor. Fico imaginando, Jesus. Eu estou falando com o Senhor porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu fico imaginando aqueles que tiveram contato com o Senhor pessoalmente, encarnado. Como era ter a certeza que tudo o Senhor sabe. Estar diante da tua graça e da tua misericórdia é uma coisa tão fantástica, Deus, que nós podemos sentir, nós podemos perceber o purificar, nós podemos perceber o teu sangue nos purificando. Nós, ao te adorarmos, podemos perceber a tua aceitação de tanto pecador junto, tanta sujeira junto, tanta mentira, tanto pecado de tudo quanto é tipo, mas que se redime em cântico, que se redime em adoração, que se diz pecador porque percebe a santidade que só o Senhor tem, que ninguém mais aqui tem. Então, se a gente está sentindo, é porque é do Senhor, porque aqui não tem homem forte, aqui não tem mulher forte, aqui não tem homem grande, aqui não tem mulher grande, aqui não tem homem poderoso, aqui não tem mulher poderosa. Quando nós sentimos isso que sentimos durante esses louvores, nós temos uma única certeza: é o Senhor que está no nosso meio, porque esta santidade não poderia ter vindo de mais ninguém aqui presente. Não existe mais ninguém aqui presente capaz de exalar tal santidade a ponto de nos constranger. Não existe mais ninguém aqui dentro capaz de exalar tal presença a ponto de nos fazer pedir perdão por aquilo que só nós conhecemos. Não existe, não tem ninguém aqui que se compara a ti. Por isso, quando sinto, tenho a certeza: o Santo de Israel, o Todo-Poderoso, o Senhor, está aqui no nosso meio, como prometeste, que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome. Eu gostaria de dizer, Senhor, que isso tu sabes, tal como sabe tantas outras coisas que nós não temos coragem de dizer uns aos outros. Mas uma coisa tu sabes que nos reunimos aqui essa noite
para adorar e bendizer o teu santo nome, pelo teu sacrifício naquela cruz. E não há outro motivo pelo qual nos encontramos aqui, não há outro motivo pelo qual nos ajuntamos aqui, senão para adorar e bendizer o teu santo nome. Dá-nos o privilégio de sermos ministrados, Pai, tal como estamos sendo ministrados desde o começo deste culto, porque nós somos tão privilegiados, Senhor. Nós deveríamos estar aqui te adorando sem sentir nada, crendo que o Senhor está nos recebendo, e o Senhor não tem a obrigação nenhuma de se manifestar, mas é isso que me fascina no Senhor. O Senhor nos ama tanto, é o que diz a tua palavra, que mesmo com tanto problema diante de ti, mesmo com tanta coisa errada, quando começamos a te adorar, o Senhor se manifesta em amor. E eu entendo isso como amor, Senhor. Eu entendo isso como amor incondicional, porque se tivesse condições, nós estávamos todos abandonados, mas não tem condição. O Senhor nos amou sem condição, não tem condição, e eu quero te louvar por isso, Pai. Repreende o diabo, Pai, repreende Satanás, repreende os demônios, Pai. Dá-nos o privilégio de livres transpassarmos, ó Deus, este reino natural para o reino celestial durante essa mensagem, e podermos ouvir, ó Deus, a tua voz sem a interferência da voz diabólica, da voz demoníaca. Cala também o nosso eu, Pai, que às vezes nos atrapalha mais que demônios, que às vezes nos leva a buracos mais profundos do que os demônios nos levariam. O nosso eu tão corrupto, tão denigrido, tão diluído, Senhor, cala o nosso eu e invade as nossas almas, Pai, com a tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu vou precisar falar de um outro texto bíblico, mas você não precisa abrir, porque o Renatinho vai me ajudar. Mas eu queria abordar um outro momento, para poder então discorrer algumas palavras sobre a mensagem que Deus pôs em meu coração, não hoje, mas na quinta-feira, um pouco antes de entrar na Fundação Casa. E Deus falou tanto ao meu coração, ao coração dos irmãos que estavam com a gente, que eu depois ouvi uma súplica do Israel, mas não pela súplica dele, já havia nascido em meu coração a vontade de também partilhar com vocês esta consciência e esse ensinamento. Eu preciso começar perguntando a nós o que é verdade, não é? O que é verdade? Porque a gente que está andando por essa terra, a gente fala tanto em verdade e em mentira. E quando você procura no dicionário a palavra verdade, você vai ver que as explicações sobre a palavra verdade redunda, elas ficam cercando a própria palavra, porque são algumas palavras que surgiram em nossas vidas, que não tem muita explicação, que ela mesmo se explica, que não precisa de muita interpretação. Por isso eu queria não ser redundante, mas ser até um pouco, eu vou parafrasear o dicionário e vou dizer que verdade é verdade.
Como você sabe o que é verdade? Quando o que você entende por verdade é a verdade. Aleluia. Ela não tem muita explicação, uma palavra que não tem muitos sinônimos, que não te dá muita, porque é uma palavra que ela mesma se explica. O que é verdade? Verdade é verdade, não é? Mas para que nós possamos juntos, podemos ouvir, não a voz do pastor Duda, mas a voz do Espírito Santo aqui dentro da alma, para o nosso dia, para o nosso tempo, para esse momento, eu preciso começar dizendo que eu creio piamente, e eu creio que o Senhor tem nos ajuntado, que o Senhor tem trazido, tem ajuntado, como ele disse, o seu povo como os pintainhos, que viriam de vários lugares, tem ajuntado o seu povo para estabelecer sobre o seu povo alguns princípios que, para ele, como Deus, é indispensável que haja na vida do ser humano, para que então haja comunhão entre o ser humano e ele. O que eu estou dizendo é que eu tenho crido, e eu creio que você precisa também crer, que se faz necessário que Deus estabeleça alguns critérios, construa alguns pilares, nos abençoe com alguns pilares, para que a nossa caminhada na terra, e não só na terra, mas na eternidade, seja com Ele. Estejamos ao lado dEle, para que nós possamos ter comunhão com Deus, e para que nós possamos nos sentir com Deus. Creio que se faz necessário que Deus encontre espaço para estabelecer alguns critérios que são indispensáveis segundo a palavra de Deus, para que ele possa ter contato com o ser humano. Do contrário, eu não vou afirmar que quem não tem esses pilares não vai ser salvo, porque a salvação não foi dada direito ao homem de dizer quem estará no reino ou não, mas eu vou me dar ao direito de dizer que muitos momentos magníficos um ser humano será privado e não conhecerá, e correrá o risco, olha bem o que eu estou falando, correrá o risco de no fim ser condenado por falta destes pilares, por falta destes princípios que a palavra de Deus, graciosamente entregue por Deus e aplicada por esse Espírito que nos visita, tenta escrever, talhar em nossa alma, para que nós possamos caminhar. Dentre alguns desses princípios, esta noite eu gostaria de falar sobre a verdade. Eu gostaria de falar um pouco sobre a verdade, porque creio que Deus está nos chamando para entender que, dentro destes princípios, existe um que se chama verdade. E se este pilar não estiver construído, levantado, edificado em nossas vidas, podemos correr riscos seríssimos de, como eu acabei de dizer, não desfrutar de momentos que são simplesmente fantásticos e inclusive correr um risco imenso de, no final de todo o sofrimento da vida, ainda sofrer eternamente em um lugar que, segundo o nosso estudo bíblico, ainda não for inaugurado, mas há de ser inaugurado para Satanás e seus demônios e todos aqueles que infelizmente rejeitaram os pilares da fé. Verdade.
Para eu falar um pouco sobre verdade, eu queria convidar você para um encontro. Um encontro entre o mesmo Jesus e o mesmo Pedro, mas em uma outra situação. Um pouco antes, de uma outra forma, mas que há de nos ensinar um pouco sobre este pilar que se chama verdade. Marcos capítulo de número 14, verso de número 27, aleluia. Está como o subtítulo: Pedro é avisado, não é? Eles estão na ceia, Jesus está falando sobre o que acontecerá com ele. Jesus está denunciando para eles: olha, está chegando o tempo, está chegando a hora. E eu amo ver esse termo, e eu não vejo a hora dos nossos estudos bíblicos chegarem aos evangelhos. Eu tenho paciência que ainda está longe, mas quando chegar, nós vamos desfrutar muitos desses momentos, porque o termo que Jesus usa aqui é: vocês vão se escandalizar. E é engraçado que esse é um termo que hoje é usado para quê? Para dizer: você vai se escandalizar com o irmão que fez uma coisa errada, que fez isso, fez aquilo. Escandalizar com o irmão que falou um palavrão, não é para isso que a gente usa esse termo, filho? Mas Jesus usou dizendo assim: vocês vão me ver pendurado, vocês vão me ver apanhando, vocês vão me ver sucumbindo, vocês vão me ver sendo surrado, cuspido, vocês vão me ver não colocando o meu poder em ação, o que me faz ver Jesus como alguém de fato divino. É o que Augusto Cury fala no livro Mestre dos Mestres. Ele diz que o que chamou a atenção nele de ver que Jesus era divino, uma das coisas é que ele tinha poder para reagir e não reage. E ele fica perguntando: que mente humana seria capaz de ter todo o poder e não fazer sequer, não levantar sequer um dedo? Ele diz, como psiquiatra, que não existe humanidade capaz de não reagir diante de tanta agressão. Por isso ele passou a acreditar como psiquiatra ateu, agora psiquiatra cristão. Por causa disso e tantas outras informações que ele tentou estudar a respeito da personalidade de Jesus, ele então passou a crer que Jesus é divino, que Jesus é Deus, porque seria impossível alguém com tanto poder dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enfim, Pedro se encontra com ele na mesa da ceia, e ele começa a dizer que eles vão se escandalizar. Eu amo esse termo, porque escandalizar é querer sair fora, é querer ficar longe, é não querer mais estar próximo. Não é isso que acontece. Estou escandalizado com o que está acontecendo naquela igreja, eu não vou mais lá. Estou escandalizado com o que está acontecendo na vida dessa pessoa, eu não quero mais a amizade dela. Estou escandalizado com o que está acontecendo dentro da minha casa, eu quero ir embora de casa. O que Jesus estava falando é: o que vocês vão ver vai querer fazer de vocês. Vocês vão querer sair fora, porque vocês não vão ver eu como vocês têm visto agora. Esse sucesso da Galileia, aleluia. Depois nós vamos ver lá a quilometragem entre Galileia e Jerusalém, não é? Porque ele diz: vamos descer a Jerusalém. A gente daqui fica pensando que vamos ao lava-pés. Meu irmão, não perca o estudo bíblico. Você está perdendo de bobeira, porque tem tanta coisa magnífica. E talvez tem irmão que está trabalhando, que queria estar e não pode, e você pode. São 164 quilômetros da Galileia para Jerusalém, andando sem parar 36 horas, sem parar. E a gente lê no versículo: vamos descer a Jerusalém. A gente acha que é vir da Luiz Nardi para Santa Isabel. Aleluia. Bom, Jesus está falando para eles: vocês vão querer correr. E aí Pedro se levanta. Eu quero analisar isso com vocês. Disse-lhe então Jesus: todos vós
vos escandalizareis, olha lá, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus está falando uma coisa que nós vamos encontrar daqui a pouquinho, se é que já não encontramos. Mas ele está falando sobre as profecias. Ele está dizendo, ó, já foi profetizado, o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão dispersar. Você sabe que às vezes eu jamais quero me colocar como Jesus, e quem convive comigo sabe isso. Mas você sabe que às vezes eu sinto que esse negócio ainda está vigente. Às vezes eu sinto que quando eu não consigo segurar as minhas dores e transferir a vocês, eu sinto que isso abala vocês também. Esse princípio de pastor e ovelha continua acontecendo. É claro que com Jesus era outra situação, eu só fiz um adendo sobre um princípio espiritual que ainda está vigente, mas agora não mais na pessoa de Jesus. Enfim, Jesus disse, ó, vai ser ferido o pastor e as ovelhas vão dispersar. Todavia, depois que eu ressurgir, irmão, essa conversa é no mínimo desesperadora, porque eles estão sentados na mesa da ceia. Até agora o ministério de Jesus, por mais que tenha perseguição, por mais que tenha, era um sucesso. Diz que não dá para colocar em livros o que aconteceu. A sombra curava, a orla curava, onde ele punha a mão acontecia, tudo que ele mandava acontecia. Aí os discípulos estavam juntos, a coisa estava de vento em popa, a vela do barco do ministério de Jesus estava cheia, ela estava estufada, o vento das belezas das obras de Deus estava soprando sobre as velas de Jesus. As coisas estavam tudo bem, mas agora ele está falando que vai furar a vela, que o vento vai bater, mas o barco não vai mais andar, e eles vão ficar desesperados por isso. E aí ele diz que era para eles ficarem tranquilos, porque ele ia ressurgir. Então você vê que é uma conversa, né, um tanto quanto desesperadora. Irei diante de vós para a Galileia. Tudo isso ia acontecer em Jerusalém, né? Ele está falando, vocês aí voltam para Galileia. Agora toda vez que a gente falar de Galileia e Jerusalém, a gente vai pensar, Jesus, não dava para encontrar com a gente em Jerusalém? É o que a gente vive falando para Jesus, né? Senhor, mas não dá para ser assim. Ele fala, não, anda. Mas Senhor, mas não dá, em 5 anos não dá para, não dá, é 20. Não, mas Senhor, né? Poderia ter dito, Senhor, mas não dá para a gente continuar aqui, o Senhor já vai ressurgir logo no domingo, mandar a gente 160 e tantos quilômetros de volta. São perguntas que a gente fica fazendo para o Senhor e que ninguém sabe explicar. E eu amo quando o Juliano está aqui ensinando e ele diz assim, ó, isso aqui não tem explicação. Sabe por quê? Porque a gente vive numa fé, numa igreja brasileira que quer ficar dando explicação para tudo. Aí surge um monte de teólogo, um monte de estudioso, um monte de gente que fica, não, isso aqui é a nomenclatura do número da rebimboca, da parafuseta de não sei da onde. É cada absurdo que sai, irmão. Eu estou mais na turma do que não sei explicar. Eu prefiro essa turma. Sabe isso aqui? Não sei explicar. Porque Jesus manda os caras de volta. É a mesma coisa quando Jesus vai orar. O gadareno tá beleza. Aí a obra tá boa. Jesus, em vez de ir junto com os caras, manda os caras, vai para o outro lado. Aí os caras começam a remar para o outro lado, tal, e começa a ir, e ele vai para o monte orar. Na 4ª vigília da noite, pelo amor de Deus, as ondas estão batendo. E Jesus está orando, está olhando, vendo eles lá no meio da noite. Aí alguém se pergunta, meu Deus, por que Jesus fez isso? Mas então Jesus é mau. Interpreta como você quiser, mas eu não sei explicar. Cada um interpreta como quiser. Eu não vou ficar aqui defendendo quem não precisa de defesa. Eu acho que isso é um erro também da nossa fé, da nossa igreja brasileira. A gente fica muito tentando se defender, defender Jesus. A gente acha que se alguém for curado, a gente vai provar que Deus está mais aqui do que no galpão do vizinho. E fica essa guerra para quem tem mais membro, para quem tem mais pessoa, para quem tem mais tal, para onde tem mais cura. Engraçado que a gente não vê guerra para onde tem mais salvação, né? Porque salvação está embaixo, né? Porque a salvação, para salvar a alma do ser humano, você precisa falar verdades para ele, que ele só vai acreditar se o Espírito Santo ministrar ele. Do contrário, ele vai sair daqui falando, o que esse louco está falando? É doido? Está falando que isso, que aquilo? É isso mesmo que eu estou falando. A salvação é pela graça, e é de graça, e ninguém precisa pagar por ela.
E se você quiser pedir perdão agora, e eu nem quero saber que pecado você cometeu, eu lhe garanto que se for de coração, tem perdão para o teu pecado, para o meu e para todos quantos entrarem por essas portas. Ah, mas esse cara está recorrendo no pecado. Não, ele está recorrendo para você, que conhece o pecado dele de ontem. O de ontem que ele pediu perdão, Jesus jogou no mar de esquecimento, não existe mais. Se ele pedir hoje pelo mesmo pecado, para Jesus é o primeiro. Você sabia disso ou não? Porque se ele jogou o de ontem no mar de esquecimento, ele não pode olhar para você e dizer, mas de novo, você está aqui pecando de novo. Se ele jogou no mar de esquecimento, está esquecido, não existe mais. Somos nós que temos problema com isso. Porque a gente peca de novo e vem, Deus me perdoa ontem. A gente lembra ele daquilo que ele se esqueceu. O problema é que a história do barquinho foi para arrebentar com nós, né, irmãos? Sexta-feira. O Ju contou uma história aqui, disse que o menino construiu um barquinho, ele era pobre, construiu um barquinho e tal, e aí ele perdeu o barquinho numa enxurrada. E um dia ele estava passando pelas vitrines da loja, o barquinho estava lá, e aí ele perguntou para o dono, ei, esse barquinho aí é meu, você pode me devolver? O dono disse, teu nada, eu comprei ele, passou um viajante aqui, pegou e me vendeu. Se você quiser ele de volta, você precisa comprar ele e custa tanto. Ele voltou para casa, quebrou o porquinho, pegou o dinheiro, voltou para a loja e comprou. E quando voltou para casa, ele disse para o barquinho, olha aqui, barquinho, eu te amei 2 vezes, quando te construí e quando te comprei. Aleluia. Esses somos nós, que éramos dele, mas que nos perdemos nas enxurradas da vida e fomos colocados na vitrine do supermercado da queda. Aí Jesus vinha passeando pela terra e olhou lá e disse, meu Deus, essa Jéssica, eu construí ela. Aí entrou e disse, ei, esse Donias aí é meu. Alguém chifrudo disse, teu o quê? Passou um viajante aí, eu comprei ele. Como é que eu faço então para reaver? Aqui o preço é alto. Mas quanto é? É sangue inocente. E ele volta com sangue inocente e diz assim, me dá ele de novo. É meu 2 vezes. Enfim, Pedro ouve Jesus falar isso. Olha o que ele fala. Ainda que todos se escandalizem, eu nunca, porém eu não. É boa a palavra, né, Gá? Palavra quando entra na nossa alma é uma coisa fantástica. Eu não vou correr, eu não vou querer estar longe do Senhor, eu não vou. Eu queria, nesse momento da mensagem, tomar forma uma mensagem que um dia Deus colocou em meu coração, mas eu vou sintetizar ela, somente para que nós possamos compreender uma coisa. Passo próximo. Replicou Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Tu não vai fugir uma vez só não, Pedro. Tu vai fugir 3. E a terceira alguém vai pegar lá na frente da humanidade e vai construir um hino. E vai colocar num livreto chamado harpa cristã. Coisa que nós jamais deveríamos deixar fora de nossas vidas. Ontem nós tivemos o privilégio de mais uma vez ver a harpa cristã ser cantada na partida de uma senhora, uma baluarte da igreja assembleiana, da igreja cristã de Bragança, a avó do Juliano. Nós desejamos a ele nossos sentimentos, Ju, sua família, que Deus te abençoe. Mas ela já estava tão conquistada pelo Senhor, que já estava cheirando, já fazia anos, né, Ju? Não tem nem tristeza, né? A não ser aquelas pessoas que não têm contato com o Evangelho, que fica ali todo mundo desesperado, porque, né, quer ter para sempre, quer ter
para o resto da vida, mas quem tem o evangelho, sabe quem foi a irmã, e o que os pastores dando testemunho dela, falando de coisas que de anos, sei lá quantos anos dentro da igreja, 55 anos servindo a Deus na igreja, aleluia, glória a Deus, quem dera, né, irmãos, nós chegarmos a 50 anos de serviço do reino, já pensou? Que coisa linda, nós chegamos a 50 anos falando do evangelho, sendo coordenados pelos pilares da fé, pelas verdades da fé, vai ser uma coisa fantástica como foi. E aí uns irmãos compilaram este texto, que eu acabei de dizer em um cântico que se chama Um dos Tais, porque a terceira e última negativa, a terceira e última escandalizada de Pedro, que ele fala que não vai, uma das mulheres diz: você é um dos tais, porque ele se assenta na fogueira para se esquentar, porque estava frio, e aí uma das mulheres diz: você é um dos tais, e alguns irmãos fizeram esse hino, eu nem sei quem foi o autor, mas deve ter sido aquele que fez todos da harpa, ou quase todos, Paulo Leiva Macalão. E canta-se esse hino: um dos tais, podes tu também dizer, sou um dos tais. É uma pergunta que se faz. Você pode dizer que você é um dos tais? Você pode falar que você é um daqueles que andam ao lado do mestre, que tem características, que as pessoas olham para você e dizem: você está do lado dele, você está, porque foi isso que fizeram com Pedro. Só que esse encontro diz o seguinte, que Jesus fala: ó, você vai me negar. Próximo verso. Olha o que Pedro fala: mas ele repetia com veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos os outros que estavam à mesa. Mas Pedrão é a personagem da nossa mensagem, que depois de Jesus falar alguma coisa, está tão enturmado, que tem coragem de falar por cima da palavra de Jesus. E até parece algumas pessoas do nosso tempo, né, que acham que pode se enturmar. Tem uma mensagem antiga aqui da outra igreja, que deve estar gravada por aí, que falava sobre esse tema. Nunca passe o limite. Não passe o limite da sua comunhão com o Senhor. Não vira aqueles que eram da família de Jesus, que quando ele vem cheio de poder para trabalhar questões celestial com você, você fica falando: ah, mas esse aí é o filho do José e de Maria. É gente que passa do limite, sabe? É gente que acha que pode fazer qualquer coisa, porque está tão enturmado com Jesus, está tão congregando, está tão crente, está tão maravilhoso, que ele fala: meu, eu posso fazer o que quiser. Tem até uma oração que se tornou pública para o Brasil, né, de um irmão que infelizmente, na minha ótica, não é mais o mesmo, mas que dizia: se eu tenho crédito contigo, traz isso, traz aquilo. São coisas que os homens ficam fazendo, porque acham que tem crédito a mais. Pedro estava nesse naipe, ele achou que podia dizer, depois de Jesus dizer: você vai me negar? Ele dizer: não vou. E além de não ir, vou dizer mais, se tiver que morrer é comigo mesmo. Alguns, talvez um ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós olhamos para esse texto e descobrimos que Pedro, ele de fato estava falando algo que estava dentro do coração dele. Ele não estava mentindo. Quando ele disse: eu morro, ele estava falando: eu morro mesmo. E isso se comprova quando logo adiante eles estão no Getsêmani, e Pedro e Jesus vai ser preso, e o soldado do sacerdote, o servo do sacerdote, vai lançar a mão em Jesus. Pedro saca a espada, não é? E manda na orelha. Nessa mensagem a gente fala sobre isso. Irmãos,
Tu não acha que Pedro mirou a orelha do tal do Malco, né? Porque se ele mirou, o cara era bom de mira, porque acertar a orelha, ou era a minha orelha que estava lá. Porque a minha orelha, qualquer lugar que você mandar a faca, vai pegar na orelha. Aleluia. Agora você acha mesmo que Pedro, naquele escuro do Getsemane, que ele catou a faca e disse, vou mandar na orelha para não matar o cara? Meu amigo, ele sacou a espada, o cara estava com a mão em Jesus, ele sacou a espada e mandou no meio da cabeça. Do tipo assim, é agora, o pau vai comer, eu vou mandar facada para tudo quanto é lado, e o pau vai comer aqui, sabe? Pedro é daqueles caras kamikaze, que bota a faca no dente e fala, vou pegar. Então quando ele fala, eu morro, ele está falando eu morro, e ele morria mesmo, ele não estava mentindo não. Porque onde está escrito que ele morria? Quando ele cata a faca e manda na cabeça do cara. Foi o cara que acho que viu brilhar pela lua, viu a faca descendo e tá. Aí pegou na orelha. Diz que os outros discípulos todos correm, Pedrão deve já ter dado uma e já armado a segunda. Porque deu a primeira, né? Ele falou, agora eu vou para cima. Então Pedro morria? Morria, claro que morria. Então qual era a inverdade, ou qual era o que estava faltando nesse histórico de Pedro? Estava faltando ele compreender o que ele compreende no Getsemane, quando ele manda a faca na orelha do Malco, na cabeça, o Malco desvia, a orelha é decepada, e Jesus toca a espada e diz, embanha a espada, Pedro. Porque se com a espada matar, vai morrer com a espada. Nesse momento surge algo que está dentro dele, que ele entendia como a verdade absoluta, mas que ele vai compreender no Getsemane, que não era bem como ele entendia. Que o que ele falava não era bem como ele falava. Que o que ele estava disposto não era bem como ele achava que estava. Porque morrer trocando facada, um deu, outro deu, o sangue está quente, irmão, nem vê morrer. Né, Fê? Está jogando lá, Fê, o sangue quente, pode chutar a bola a velocidade que for, vai bater na cara, vai levantar, correr, não é assim? O sangue está quente. Por quê? Você não vê nada, não é? Acontece isso mais entre os homens, apesar de estar cheio de vídeo de menina brigando agora na internet. Mas entre os homens, quando nós éramos pequenos na escola, né, jovens, tá brigando, irmão, a gente tomava aquele couro, a gente saía achando que tinha batido. Os amigos que tinham que falar, mano, deixou eu bancar, né, meu? Tomou uma couro, mano. Que couro, meu? Deu uma parte de soco nele, que soco, você não fez nada. Porque o sangue esquenta, pode bater à vontade, que ninguém está nem aí, né? O cara não está nem aí. A gente que passou por essa vida, eu queria testemunhar. Ontem tive o privilégio de estar em um local, e aí um rapaz veio e disse para mim, olha bem para mim. Aí eu olhei para ele, aí ele disse, você se lembra de mim? Aí eu falei, cara, o Tico e o Teco não lembram, mano. Se tivesse todos os amigos juntos, acho que eu lembrava. Mas não lembra. Sua fisionomia não me é estranha. Aí eu fico, não, tenta lembrar, meu. Pelo amor de Deus, cara, você não lembra de mim? Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, eu achei que você tinha morrido. Na hora eu falei, eu sou o Paulinho, lembra de mim? Tal. Duda, eu achei que você tinha morrido, cara. Eu nunca mais ouvi falar de você, nunca mais procurei ninguém, nunca mais. Eu só fiquei sabendo que você estava muito mal. E o Marcelinho me falou que eu ia ter uma surpresa aqui hoje. E quando chamou Pastor Duda, cara, sabe aquela coisa de gente que está começando no evangelho? Ele fez assim, olha,
olha como eu estou. Olha aqui, eu estou arrepiado. Eu achei que você tinha morrido, cara. Como assim, pastor Duda? Explica essa história. Eu falei, é longa demais. O Senhor me encontrou, achando um monte de coisa, achando que eu sabia um monte de coisa. O Senhor me encontrou ponto para dar facada para tudo quanto é lado e morrer para tudo quanto é lado. Mas quando Ele mandou eu abaixar minha arma e dizer, se for para morrer, morrer que nem eu. Se for para morrer comigo, Pedro, vai ter que morrer com a espada embanhada, com a mão para trás, dizendo, Pai, perdoa eles. Ele me abraçou e tal. E ele sabia de uma coisa, que eu vou falar isso, mas não é para montar em cima de mim, não, irmão. Muitos de vocês não sabem, mas a pastora, a gente se conhece desde os 12 anos de idade. E eu era apaixonado por ela quando eu era menino. Arrastava um caminhão, irmão. Sabia que ela ia pro baile lá da Toca, eu pegava ônibus, ixi, irmão, pegava táxi, você não está nem ligado. Aquela coisa toda, sabe, Biro? Sabe, Biro? Só que ela não me queria, não. E o Paulinho é amigo nosso de noitada, de overnight, de toco. É amigo nosso. E ele falou, Duda, eu não acredito que você está vivo, que você é pastor. Cara, ele começou a falar, eu falei, Paulinho, eu tenho uma coisa para te falar, que não é mais valioso do que o que você está vendo, porque o que você está vendo é a obra da salvação, mano. Eu vou até te falar, porque ele ficou meio constrangido. Depois ele falou, você me desculpa estar falando isso para você, que eu achei que você estava morrendo. Ele ficou meio assim, né? Achei que você estava morto. Pô, como é que vai falar uma coisa dessa? Você me desculpa, Duda. Eu falei, cara, não precisa pedir desculpa, não. O que você achou era verdade. Eu morri. Só que o que você precisa entender é que é outra morte. Mas morrer. Aí eu falei para ele, Paulinho, cara, você se lembra da Daisy? Ele falou, claro. Como eu não me lembro da Daisy? Você me enchia o saco, tá? Tem umas horas por causa da Daisy. Eu falei, então. Aí eu toquei as costas da Daisy e falei assim, ela é minha esposa. E ele fez assim, não acredito. Você casou com a Daisy? Eu falei, casei. Aí ele, não acredito. Eu falei, tá vendo aquele moleque? É meu filho. Não. Irmão, olha como é bom ver a obra de Deus. Meu Deus do céu. É que eu estou com o microfone, estou aqui contando a minha, mas outro dia eu estava com o Biro, um cara veio, um Biro, e falou assim, aí Biro, tá, tudo bom, não sei o quê. Cara, estou sabendo que você está na igreja, mano. Ele falou, 1 ano. Ah, não está mais bebendo. Ele falou assim, não. 1 ano. Outro dia o Ju me convidou para ir lá em Jundiaí, porque um amigo que jogou com ele estava na Chapecoense, chegamos lá e começamos a conversar. O cara, mano, tô vendo umas coisas aí no seu Facebook, tá crente? Esse aqui é meu pastor. Essa coisa de salvação é demais, né, irmãos? Quando você encontra os caras, eles estão, arrepia mesmo, mano. Porque o negócio foi feio. É tão maravilhoso ver isso. É tão maravilhoso compreender que tem coisas que a gente acha que são tão verdades para nós, mas a gente precisa aprender o que é verdade. Sabe, a gente às vezes fica achando que a gente sabe de tudo. Pedro passou por isso, ele disse, eu morro. Ele morria? Sim. Ele disse, eu vou. Ele ia? Sim. Só que ele ia do jeito dele. E sabe o que a gente precisa aprender a respeito da verdade da palavra? A gente precisa aprender que a respeito da verdade da palavra, do pilar chamado verdade, que o Senhor está querendo nos levar à verdade para nos abençoar com a sua presença. Nós precisamos aprender que as condições dessas verdades não são nossas. Porque o que é mentira, sei, irmão, mas uma hora vai, né?
está trabalhando com a mentira, o que é a verdade para você? A verdade é o que você está falando, então, enfim. Mas o que é verdade mesmo? Porque o que você está falando, o irmão que está do teu lado está te ouvindo e está falando, é verdade o que ele está falando. Mas não é sobre essa verdade que eu estou pregando. Eu estou falando sobre a verdade. Porque qual que era a verdade de Pedro? Que ele morria. Mas aí quando está no Getsemane, qual foi a verdade? Que ele não morria. Os irmãos compreendem? Que a gente entende a vida, que a gente olha para a vida, que a gente olha para a nossa estrutura, que a gente fala coisas e diz isso é verdade. Mas Deus sabe qual é a verdade. Deus sabe qual é a verdade. E isso faz algumas pessoas dizerem, louvado seja Deus. E outras pessoas dizer, misericórdia a Deus. Porque minha boca fala, porque eu falo para os outros, porque eu falo, porque eu me coloco, porque eu me imponho, porque eu me apresento. E digo que essa é a verdade. E todo mundo vê e diz, verdade, olha aí como é verdade. Mas para que nós possamos avançar no pilar da verdade, para que nós possamos caminhar e ter a experiência com a verdade, porque a verdade de Deus, a verdade que está muitas vezes incutida dentro de nossa alma, a verdade que a gente tem medo de falar, a verdade que a gente tem medo de contar, a verdade que a gente esconde e maqueia ela, essa verdade aí, quando ela vier à tona, Deus há de te abençoar, Deus há de trabalhar na tua vida de uma forma maravilhosa, porque é quando essa verdade entra em ação, que Deus estabelece pilar de relacionamentos. Eu estava aqui escrevendo essa tarde essa mensagem, e eu lembrei de um filme chamado O Voo. Vocês já assistiram? Vocês vão voltar tudo hoje, eu vou dar lucro para o Netflix, né? Chama O Voo, com um ator que eu amo assistir, que é o Denzel Washington, aquele negrão que faz os filmaços. Ele é um piloto de avião, e ele toma uma cana, ele toma coisa, e também cheira cocaína. Aí ele vai pilotar um avião carroça, e no meio da viagem ele toma uma pinga, chega loucão, e aí no meio da viagem dá um pau. Só que ele era muito bom, ele era perito. Sabe esses caras que estão sofrendo? Eu não sou de trabalhar com a mídia absurdo. Eu já vi cada absurdo na igreja. Depois você me lembra de voltar na viagem, se eu perder no voo. Tem umas irmãs que, eu vi na televisão, estou orando para fulana ganhar no Big Brother, essas besteiras. Mas olha, irmão, esses dias eu, na minha oração, orei por um cara chamado Adriano. Que dó de ver o Adriano, né, irmãos? Não sei o que ele fez, né? Não sei quem era ele, Ju, Fake são, mas que dó de ver o cara, mano, se acabando nas drogas. Que dó, Biro, de ver o cara se destruindo e ninguém pode fazer nada. Eu falei, Senhor, manda alguém atrás desse cara. Pega um daqueles crentes do Rio de Janeiro e faz entrar na casa dele e orar por ele. Que dó de ver aquele cara naquela situação. O cara está parecendo um mendigo na rua,
na noite, milionário e ao mesmo tempo mendigo, e um monte de amigo só pegando o dinheiro dele. Quando acabar, some todo mundo. É assim, não é, Bíblia? Some todo mundo, eu sei. E esse cara era muito bom, esse piloto. E aí dá pau no avião, o avião começa a cair, o copiloto desmaia de desespero. Ele está loucão, tira de onda, joga o avião ao contrário, faz uma manobra muito louca e consegue pousar o avião, só que morre, se não me falha a memória, 7 pessoas. E aí vem toda uma galera da companhia para poder maquiar, porque um investigador viu a bebida. E a galera da companhia vem para falar, não, vamos falar que foi um comissário que bebeu, fica tranquilo, nós vamos te dar um jeito, não sei o quê. E ele vai para o julgamento. E ele vai com a cabeça falando, vou mentir, eles não vão, vou passar. Só que no meio do julgamento, o promotor pergunta para ele, e você, o que tem a dizer? E ele diz, fui eu que bebi. Aliás, eu não bebi só esse, eu bebi os últimos tantos anos. E não só bebi, cheirei muita cocaína e pus muita gente em risco. Os 7 que morreram agora foram poucos perto dos milhares que quase morreram na minha mão. E nesse filme ele é condenado a muitos anos de cadeia. E ele vai preso. Mas na verdade ele estava sendo livre. É isso. Sabe, irmão, é quando a verdade. Qual é a verdade? O que a nossa arrogância, a nossa soberba, o que a gente acha, o que a gente tem falado para a gente que é verdade. Sabe por quê? Porque Pedro está dominado por esses sentimentos. Ele diz, eu vou morrer se for preciso. E ele ia mesmo. Mas isso era a verdade? Essa era a verdade que Jesus estava olhando? Não, porque Jesus falou para ele, Pedro, estou te falando. Hoje o galo não vai cantar, e antes que ele cante, você que está falando que vai morrer, que está entendendo essa verdade sua aí, que é a maior verdade, você vai me negar 3 vezes. E aí acontece que Jesus vai preso, vai para o sinédrio, o pau come, a surra come, o cuspe come, Pedro está acompanhando, e vem um e diz, tu estava com ele, eu te vi lá. E ele diz, não, você está louco. A outra vez diz, eu conheço você andava com ele. Ele diz, não. Aí vem o último e diz, tu és um dos tais, eu sei que tu és um dos tais. E diz a Bíblia que ele pragueja, dizendo não, do tipo pi, entendeu? Eu já falei, pi, que não sou. Nesse momento a Bíblia conta que os olhos de Jesus se encontraram com os olhos de Pedro. E aquela mensagem foi do tipo, tem uma verdade aí dentro que você não conhecia, mas que eu quero te revelar agora. Eu queria pregar essa mensagem neste momento, esta frase, como uma mensagem profética para as nossas vidas. Existem verdades que estão contidas nas nossas vidas, que Deus quer nos mostrar agora. Quem sabe você está aqui ouvindo essa mensagem e está dizendo, chega, eu vim ao culto certo, chega. Eu falo uma coisa, mas a minha verdade é outra totalmente diferente. Chega, eu vivo de um jeito, mas a minha verdade não é nada disso. E Deus, o Senhor sabe que não é. Chega. Ou talvez você está aqui vivendo uma situação em que o próprio Deus está te mostrando. Lembra o que você falou lá atrás? Lembra, olha agora. Está vendo agora? Que você falou lá atrás, aqui não funciona. Porque o que para você era verdade, para mim não era. Eu te conhecia, eu te conheço. E sei muito bem, Pedro, que você não é capaz de morrer sob quaisquer circunstâncias como eu.
Entende? Entende que as nossas verdades estão ligadas às nossas condições? Você escreve isso no Facebook, coloca by Espírito Santo. As nossas verdades estão ligadas às nossas condições. A gente constrói verdades para nós segundo aquilo que a gente quer. Não é isso que está acontecendo com a igreja? Não tem igreja para todo tipo de gente? O Israel está lendo o livro, depois vou querer ler só aquela pergunta. Pregar o evangelho. Como que é a pergunta, Rael? Vale tudo para pregar o evangelho? Hein, Fê? Vale tudo? Você pode pegar o evangelho e transformar ele em um monte de coisa para poder falar de Jesus? É o que a igreja está fazendo, Gu. Está pegando o evangelho, transformando o evangelho em playground, transformando a igreja em pista de skate, transformando a igreja em danceteria, transformando a igreja em né, fazendo um monte de coisa. É um clube. É um clube onde os associados têm que ser alisados. É como o Jockey Club antigamente, tem que ter cafezinho, tem que ter jantarzinho, tem que ter mesinha. Irmão, é tão triste quando a gente percebe igrejas perdendo identidade e caminhando para esse caminho. Tem que ter mesinha, tem que ter tal, tem que para os outros falar, ah, nossa, que igreja maravilhosa, eu fui lá, nossa, que pastora prendada, tinha mesinha, tinha florzinha, tinha meu nome estava na cadeira. Você viu que coisa maravilhosa de uma igreja dessa que eu preciso? Eu discordo. Não é de uma igreja que tem teu nome na cadeira que você precisa. É de uma igreja onde você se ajunta e ouve o evangelho, capaz de transformar a sua vida e te levar para o reino dele. E se tiver mesa, é um adendo que não chega aos pés daquilo que você recebe enquanto se ajunta para adorar a Deus. Mas existe um clube, é o que as pessoas estão fazendo, é clube, não é igreja. Se o pastor não pode repreender, é clube. Se o pastor não pode falar isso não está certo, nem Jesus está podendo falar que não está certo hoje em dia, porque dependendo do dízimo do cara, o pastor prefere ficar com a mentira no lábio, falando que o cara é uma bênção, só para depois cair o dízimo lá e ele continuar mantendo. Ele não tem coragem de chamar e dizer, larga a mão dessa prostituição que você faz quando vai viajar para pescar com seus amigos no Amazonas. Chega lá e você pega as crianças, pega as jovens que estão lá. Você pensa que eu sou tonto, você pensa que eu não sei o que você faz quando você vai nesse tipo de viagem. Mas hoje está em falta, pastor, né, irmão? Está em falta profeta que tem coragem de pregar o evangelho, de falar, sabe a verdade? A verdade dói pra caramba. Doeu em Pedro, ele fala assim, a Bíblia fala assim, e Pedro chorou amargamente. Quem dera essa noite pudéssemos sair daqui, sabe como? Chorando amargamente. Porque depois do choro, depois do encontro, depois da verdade, depois da nudez, quem é que quer mostrar a sua nudez? Eu estou aqui pregando e estou desesperado. E a chuva está caindo e Deus está dando tempo para nós ouvir mais a mensagem, né, irmão? Aleluia. Bom, esse tal Pedro corre. Quando ele começa a ver o pau comer, ele fala, agora chora amargamente, some para um lugar que a Bíblia não relata. Mas aí lá em João 21, Jesus encontra com ele de novo. E agora sobre outras circunstâncias. Eu queria perguntar para os irmãos, qual pilar vocês acham que deu a Pedro a possibilidade de nesse momento viver a experiência de João 21, 15? Como chama esse pilar? Não fala ainda não, vamos ler. João 21, 15.
Depois de eles terem comido, porque ele vê Jesus e ele está pescando peixe de novo. Aí Jesus já está na margem com o peixe assado e o pão cozido. Come aí, Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes? O original do texto diz que Jesus perguntou para ele, agapau ou HP, você me ama incondicionalmente, Pedro? O teu amor é diferente do deles? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo, mas no original não é te amo, falta um pouco de essência da originalidade do texto e eu vou transferir para vocês. No original Pedro diz assim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Não é eu te agapau ou agape. E filéu é um amor ser humano. É um amor que fala que vai morrer por ele. Que fala uma verdade, mas que descobre que aquilo que era verdade para nós não era bem a verdade. Mas não é porque descobriu que não é bem verdade que não tem amor. É assim que eu me sinto. É esse tipo de oração que eu faço quando eu me vejo traindo. Eu digo, Senhor, olha, eu estou pecando. Mas eu queria que além de você ver o meu erro, a minha falha, o meu pecado, que você visse que eu tenho amor. Eu só não sei dizer qual tipo de amor. Eu só não sei te amar como o Senhor me ama. Eu só não sei dar ao Senhor aquilo que o Senhor me dá. Isso se chama filéu. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te filéu, que eu só consigo te amar como o ser humano ama. Falando uma verdade nossa, mas no meio do caminho descobrindo que aquilo não é verdade coisa nenhuma. E descobre uma outra verdade. E Pedro não está entendendo nada, eu acho que ele deve estar pensando, lá vem outra. Ele vai descobrir outras coisas a meu respeito, e vai dizer para mim outras coisas a meu respeito, e vai falar, mano, você é um cara, você não presta mesmo, e é o seguinte, não quero você nunca mais do meu lado. Aí Jesus fala para ele, então, apacenta os meus cordeirinhos. Torna a perguntar, Simão, ô Pedro, tu me agape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filéu, tu sabes que eu te amo como homem. Eu creio que Pedro estava nu diante de Jesus, e ele não podia responder outra coisa, ele não podia responder como respondeu da primeira vez, não Senhor, eu morro, deixa comigo que eu morro. Ele não podia falar, porque aí Jesus ia falar para ele, Pedro, antes que essa sua palavra se cumpra, o galo não vai cantar, e ele ia chorar amargamente de novo. Ele estava com a sensação terrível de ter sido revelado, de ter sido desnudado, ele estava com a sensação terrível de estar convivendo com a verdade dele. Qual era a verdade dele? Que ele falava uma coisa, mas por dentro ele não era. E é isso que acontece com a grande maioria de nós, se não todos, que estamos essa noite aqui ouvindo essa mensagem dizendo, Deus, me ajuda com aquilo que o Senhor sabe que eu tenho tanta vergonha, me ajuda com a minha vida que eu estou levando, eu venho para a igreja, eu canto, adoro, mas o resto dos meus dias é televisão e celular. Senhor, me ajuda com a minha boca, porque o Senhor sabe que eu canto hinos santos, mas na minha casa eu falo tanta sujeira. Senhor, você sabe que eu na igreja tenho uma mulher só, mas durante a vida, a rua, eu cobiço tanta mulher por aí que só Deus, só o Senhor sabe como eu vivo. Mas eu te filéu. É só o que eu tenho. Terceira pergunta. Pedro tornou Jesus a perguntar, essa já é a terceira? Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? E essa agora não é mais ágape. Essa agora, na originalidade do texto, é Simão,
Então tu me filéu. E o amor que você fala que tem, e esse é verdade? Esse você tem? Agora, olha a resposta de Pedro. Senhor, tu sabe todas as coisas. Esse cara não tinha mais condição, ele não tinha outra forma de encarar essa situação, porque ele sabia que não adiantava falar, ele sabia que precisava ser. Ele sabia que isso servia com os discípulos, com a sogra dele, ele sabia que isso servia com os sócios dele, ele sabia que isso servia com as pessoas que ele encontrava pelo mundo, mas ele sabia que isso não servia com Jesus. E agora ele se lembra da primeira experiência e diz: Senhor, o Senhor se lembra que eu disse que morreria? E eu achei que aquilo era tão verdade minha, que eu falei com tanta veemência, te refutei, te contrariei, falei contra a tua palavra. O Senhor se lembra? O Senhor se lembra que o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe de coisas até que nem eu sei a respeito de mim mesmo, porque naquela época lá, naquela situação lá, naquela circunstância lá, eu estava certo que ia morrer, mas depois eu descobri que não ia coisa nenhuma. E é sobre isso que eu quero ministrar os nossos corações, irmãos. Quem sabe essa noite Deus está nos trazendo aqui para dizer assim a nós: eu sei tudo. Que tal parar de se pintar? Que tal parar de se mascarar? Eu sei tudo. Tu sabes de tudo, Senhor. Tu sabes que eu te filéu. Isso tu sabes, que eu tenho problema com o meu pecado, que eu sou um cara problemático, que eu não sei como é que eu vou sair dessa vida, eu não sei como eu vou sair, mas o Senhor sabe de uma coisa, que quando o tangedor começa a tanger, és a nossa estrela da manhã. Tu que nos trouxe a paz. Tu sabes o que acontece com o meu coração quando eu ouço: em tuas mãos está. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso e só por isso estamos aqui. Eu tenho sujeira. Te louvamos. Eu estou aqui imundo, pelo teu imenso amor, mas eu não vou deixar de cantar, porque tu sabes que eu te filéu. Teu perdão e poder, e o quê? E assim vamos para sempre, para sempre. Não tem erro, não tem pecado que te faça calar. Te louvamos, ó.
é porque você é filéu, é porque você é homem, é porque você pensa que é verdade aquilo que você fala, é porque você acha que aquilo é verdade, mas Ele te mostra que não é. Ele te mostra o quanto nós somos falhos. E assim vamos para sempre. Para sempre, ó. Tem uma parte do cântico que nós estávamos cantando no final, que eu me lembro que quando eu cantava com tanto coração, eu cantava com tanto coração, e aquilo era uma verdade, tão verdade dentro de mim. No cântico último que nós cantamos, a segunda estrofe diz, só um tom para mim não ir muito longe, que eu sou horrível. Diz assim, a segunda estrofe: eu adorarei. Isso mexia comigo. Ao Deus da minha vida. Essa próxima frase, neném, acaba comigo. Essa próxima era para me destruir, sem nenhuma explicação. Ele sabia que eu não morreria. Ele sabia que aquilo que era verdade para mim não era a verdade. Ele sabia de tudo e Ele sabe de tudo. Mas o Senhor está nos convidando à verdade. Porque se nós conseguirmos encontrar a verdade, eu lhe garanto, haverão experiências tão gloriosas, que a eternidade há de aplaudir. Porque tal como Jesus foi atrás de Pedro, Ele virá atrás de nós. Quando nós abandonarmos as nossas verdades e aceitarmos as verdades dEle. Preciso parar, irmão. Se coloque de pé. Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, que nos leva à verdade, e que depois de nos levar à verdade, se revela, porque a verdade é um dos pilares da fé. Se nós queremos ter contato com Deus e ser encaminhado por Deus, nós precisamos conhecer a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus, a igreja que crê diz amém. Diga amém. Deus te abençoe com a verdade.